Está começando mais uma edição de Iluminuras. Mas antes de viajarmos pelo universo da literatura, uma pequena lembrança. Se você apertar a tecla SAP do controle remoto do seu televisor, terá acesso ao recurso da audiodescrição. Uma narração de tudo o que acontece na imagem do televisor, como, por exemplo, o nome dos entrevistados e a descrição das imagens que estão sendo exibidas no decorrer do programa. É a TV Justiça garantindo a acessibilidade aos deficientes visuais. Ele começou a escrever aos 35 anos de idade e só publicou 6 anos depois. Tem na poesia sua grande paixão e uma admiração tão grande por Fernando Pessoa que escreveu uma biografia sobre o poeta português. E vê na internet um vasto campo ainda a ser explorado pelos novos escritores. Eu converso agora com Elias Dair Júnior. Um filme, uma situação cotidiana ou um desejo reprimido. Para Elias Dair Júnior, tudo pode virar verso e poesia. Presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, divide a vida de escritor com a de autor de livros técnicos. Eu começo, como sempre, agradecendo a presença do Elias Dair Júnior aqui na Biblioteca Fernando Américo Veiga Damasceno, no Fórum da Justiça Trabalhista, como se diz aqui em Brasília, nas varas da Justiça Trabalhista TRT da 10ª região. E há um pequeno detalhe a respeito do trabalho do Elias, que é com relação à admiração por Fernando Pessoa. Eu vou começar mostrando, primeiramente também, Fernando em Pessoa, né? Aqui no caso o em faz toda a diferença também, acrescida ao nome deste grande poeta da língua portuguesa. Eu começo perguntando por como foi essa descoberta de Fernando Pessoa, que culminou inclusive com esta biografia sobre Fernando Pessoa em Pessoa. Fernando Pessoa é um poeta muito cultuado, né? Ele não conheceu em vida esse sucesso que tem hoje, mas foi eleito também, imprensa especializada, como, ao lado de Neruda, o maior gênio do século XX. Então, me fascina muito, ele tem mais de 40 heterônimos, né? Conhecidos são 6, mas todos esses heterônimos tinham signo estudado, tinha temperamento, eles discutiam entre si, eles divergiam. Então, e cada um com uma personalidade. Os poemas são também muito diferentes. Então, essa pluralidade do geminiano, isso aí me fascina um pouco. Como Chico Buarque também. Chico Buarque, ele é geminiano também e ele faz músicas como se fosse uma mulher compondo essas canções. Então, até o compositor apontado como tendo a maior sensibilidade nas suas composições, justamente colocando como se fosse um ponto de vista feminino. Um homem que escreve Sim. poemas dessa forma, que resultam em músicas que são conhecidas por nessa composição dessa forma. É outro gênio, né? E o geminiano, ele tem essa facilidade em ser outro. Então isso sempre me fascinou muito, né? Tabacaria, a gente estava conversando, foi eleito também o poema mais importante do mundo. O que eu gosto, até separei aí, se tiver um espaço para ler, foi Eros e Psique também. Acho o trabalho dele muito, muito bem construído, muito cuidadoso, o trabalho de Fernando Pessoa. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado pelo que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo, pelo processo divino que faz existir a estrada. Esse livro, é um trabalho de pesquisa, eu sempre gostei muito de Fernando Pessoa, não estive em Portugal, mas desde muitos anos eu estudo, eu pesquiso um pouco. Então ele tem um pouco da vida dele, algumas curiosidades e poemas contextualizados, porque ele teve fases. Ele teve fases místicas, especula-se que ele tenha sido maçom ou Rosa Cruz, e isso se refletiu nos seus poemas também. Então, o livro eu dividi nessas fases do autor.
Essa escolha do poema Tabacaria como o mais importante do mundo, em que contexto foi feita essa escolha e também o apontamento dele junto com Neruda como grandes gênios do século XX? Essa escolha ela foi no plano subjetivo, né? Então, Tabacaria, o critério, eu acredito que tenha sido o encantamento, né? Claro que os jurados não se posicionaram com relação a isso, porque o trabalho dele é diferente do trabalho de Olavo Bilac, por exemplo, que ele é impecável na métrica, na construção das rimas, no rigor do poema, do soneto, que ele respeita. Chico Buarque também já respeitou em muitos trabalhos seus. Então, não foi pelo campo da objetividade. Tabacaria não tem métrica nenhuma, mas acredito que tenha sido pelo encantamento. É realmente um poema muito bonito. Não é meu preferido, mas ele não houve nenhuma contestação de ter sido eleito o poema mais importante do mundo. Agora, Elias, uma questão que é muito apontada hoje em dia, particularmente numa época em que nós temos uma cultura de massa muito forte, que não ia dizer renova, mas talvez se atropele a cada dia, há uma grande dificuldade, há uma queixa muito grande no sentido da venda, particularmente de poesia. Na verdade, essa queixa é bastante antiga, que na época de Platão ele já reclamava que a juventude não lia. Sim. Hoje, em contato com as livrarias, as estatísticas de venda, elas apontam para Fernando Pessoa e para Drummond. Então, são os que vendem mais e, mesmo assim, vendem pouco, né? A poesia não é um gênero hoje comercial, nem para os autores consagrados. Agora, essa é uma reclamação, você vai perceber nos escritos de Platão, dizendo que a juventude não se interessava e que era difícil para ele ter eles tinham umas rodas de discussão filosóficas que eles promoviam e quando o assunto era poesia, ele não tinha muito público. Então já era uma reclamação bastante antiga. Quem gosta de poesia diz que alguma coisa de especial esse gênero tem que ter para sobreviver todos os anos assim em crise. Será que uma parte do público, na verdade, gosta de poesia e, de certa maneira, não percebe isso? Porque a música brasileira, inclusive, ela faz muito sucesso. Música de qualidade, por exemplo. Então, muitos poemas, muitas músicas que as pessoas gostam, às vezes nem sabem, são produto de poesias que já eram consagradas anteriormente, às vezes esse público não sabia. Sim. O Fagner, por exemplo, é uma porta de entrada para a literatura. Com a música do Fagner, você pode conhecer Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, Ferreira Goulart. O Fagner ele musicou poemas já consagrados aqui da nossa literatura. Isso já rendeu para ele, inclusive, processos judiciais. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma porta de entrada para a literatura. Agora, no seu trabalho, especificamente, como escritor, já começou a enveredar por uma área que até há pouco tempo talvez assustasse um pouco as pessoas das letras, ou seja, a internet, os e-books, e parece que isso é uma realidade que está se apresentando para ficar. E parece que já está trabalhando muito, muito tranquilamente com isso, é verdade? Sim, esse para mim é um assunto sensacional. O e-book, ele representa hoje um susto para o escritor brasileiro, e é um susto desnecessário, porque o primeiro trabalho do escritor hoje é o trabalho eletrônico. Você vai editar isso num computador, né? Nós não temos mais manuscritos nem máquina de escrever produzindo. Agora, o e-book ele custa ou o mesmo preço ou um pouco mais caro que o livro físico. Isso não justifica em nenhum aspecto. Você tem hoje nos Estados Unidos um livro de $20, o e-book custa 8, 5. Então, porque a logística ela é muito simplificada. Nós aqui no Brasil não entendemos isso ainda. Então, não estamos incentivando muito. Existe uma polêmica sobre a qualidade do e-book, né? Nós ainda não vimos a qualidade, porque tem leitores que simulam, a tinta virtual que se chama hoje, que simula a página do livro. Então aquilo não te cansa a vista de maneira alguma. O livro hoje ele é o 5º processo industrial que mais consome energia. É o 2º processo industrial que mais consome água. E tem muitos resíduos também. Então, o apelo ambiental hoje dessa mídia impressa em papel, ele não vai competir de maneira alguma com o e-book, né? E com os meios eletrônicos. Nós mostramos agora há pouco o Fernando em Pessoa, que é justamente a biografia do Elias Daher Júnior a respeito do grande poeta Fernando Pessoa. E temos também aqui, eu gostaria de mostrar um outro livro, que é
Por Quem Foi Que Me Trocaram, do Elias Dair Júnior, que é um livro de poesias, especificamente. Sim. Como você disse, embora a poesia venda menos do que livros de autoajuda, mas a paixão é inevitável e resultamos Sim. justamente em livros. Esses livros, eles não estão ainda entre as obras que você já disponibilizou por meio da tecnologia digital. Ainda não. Eu tenho feito para a tecnologia digital os trabalhos novos, porque às vezes as editoras que trabalham comigo, já acreditaram no meu trabalho no começo, elas ainda estão resistentes, porque para a editora hoje é um concorrente. Você tem um livro físico, a legislação te permite transformar esse livro físico em e-book sem depender da autorização da sua editora. Agora a editora prefere que não, porque você está abrindo um canal de concorrência. Então, eu tenho feito para os e-books, para não criar caso com quem já me ajudou no passado, só os trabalhos novos. Interessante, quer dizer, essa questão, na verdade, da digitalização, ela ainda é uma terra desconhecida, ela ainda não é uma área explorada. Teremos muitos debates, provavelmente, ainda para saber os resultados. Sim. Mas você é otimista em relação a esses resultados? O autor, inclusive, ele tem uma resistência também, porque hoje o e-book, o livro eletrônico, ele tem uma proteção que assegura que só o comprador poderá ler em uma máquina determinada e tal. Mas não são todos que têm esse tipo de proteção. Então, eventualmente, você pode comprar um livro formato eletrônico e emprestar ou passar para alguém ou para quantas pessoas. E aí o autor acredita que com isso ele deixa de vender. O que acontece é o seguinte, no sindicato a gente defende muito o direito autoral, que significa o seguinte: se você é autor de um trabalho intelectual, a gente vai proteger para que outra pessoa não diga que é dele. O trabalho é seu e nós vamos proteger essa propriedade. Agora, sob o ponto de vista de ser lido, de ser copiado, eu acredito que isso é um presente para o autor e não uma ameaça. Porque o autor rico, ele não está preocupado com se está copiando o CD dele, o livro, não, já fez a vida. E o autor pobre, quando faz isso, na verdade ele está sendo divulgado. Então, eu não vejo essa situação que o livro eletrônico ou as suas falhas de segurança venham ameaçar o autor já estabelecido. Elias, eu queria agradecer muito a sua participação, desejar boa sorte na continuidade do seu trabalho, inclusive no sindicato, frente ao sindicato dos escritores do Distrito Federal, ajudando inclusive novos talentos e também nesse processo de publicação, no processo de publicação digital, o trabalho que está sendo feito aqui, portanto, especificamente aqui em Brasília. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado. E você não saia daí que daqui a pouquinho tem o segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje, logo depois do intervalo.